Olá, vamos falar de uma cidade muito pequena, uma das menores do Brasil, com menos de 2.000 habitantes, mas com uma grande história a ser contada. São José do Brejo do Cruz, o pequeno município que teve início pela família Saraiva Leão, de origem portuguesa, lá na metade do século XIX. E é falando sobre isso que vamos conhecer um pouco de sua história. São José está situada no sertão paraibano, clima quente, com média de 37 graus. Com distância de 400 quilômetros da capital João Pessoa, seu início foi aproximadamente em 1862. A família Saraiva Leão, que habitava em alguns estados do Brasil, começou a visitar a Paraíba. O senhor Antônio Saraiva Leão morava no Ceará, teve 14 filhos e era um grande comerciante na região. Andando pelo sertão paraibano, logo simpatizou e veio tomar posse de terras ainda não habitadas, onde hoje é a Fazenda Santa Teresa e outras terras ao seu redor, na qual abrange São José. Ao voltar para o Ceará, perguntou aos seus filhos qual deles queria cuidar dessas terras. João Batista, hoje conhecido por Pai Joãozinho, que era o filho mais novo, com apenas 15 anos de idade, aceitou a oferta de seu pai. Ele chegou ao sertão da Paraíba em 1810 e em 1816 construiu a Casa Grande da Fazenda Cachoeira, que teve seu nome mudado para Santa Teresa em homenagem à sua esposa. Construiu também um grande açude e uma capela, cujo padroeiro é São Sebastião. E foi aqui que começou, no estado da Paraíba, a origem da família Saraiva Leão. O pai Joãozinho criou seus 7 filhos nesta fazenda. O seu filho mais novo, Sabino Benício Saraiva Leão Castelo Branco, conhecido por Bibi, era representante político da região. Casado com Maria Brasileira Saraiva de Andrade, tiveram 4 filhos, um deles, Plácido Francisco Saraiva Leão. A partir daí, Bibi deu os primeiros passos para o surgimento de São José. Fez a primeira construção, sua residência, que existe até hoje, a famosa Casa Grande. Fez também outras casas. Uma delas serviu por muitos anos como borracharia. Plácido Francisco, casado com Maria Clara Saraiva Leão, tiveram 8 filhos. Um deles, Mário Valdemar Saraiva Leão. Em 1931, Plácido Francisco morreu, deixando para seus filhos sítios e fazendas, inclusive as fazendas São José e Matinha, que são as únicas que ainda pertencem à família Saraiva. Mário Valdemar Saraiva Leão, conhecido por seu Mário, casou-se com sua prima Maria Filadélfia Saraiva de Andrade e herdou São José. São José foi aumentando sua população. Com isso, despertou interesses políticos. No dia 5 de setembro de 1936, foi criada a Feira de São José, debaixo do pé de cajarana, em frente à Casa Grande da Fazenda. A árvore foi plantada pelo patriarca Major Sabino Benício. Também neste mesmo dia, foi celebrada a primeira missa na Casa Grande, pelo Monsenhor Antônio Anacleto. Após a missa, foi lançada a pedra fundamental da igreja. Em 1948, São José ganha 2 escolas públicas, uma no povoado e outra na fazenda Tanque do Mofumbo. No mesmo ano, é nomeada para ensinar na escola de São José a professora Estelita Torres, mãe do cantor Zé Ramalho. O artista ainda morou em São José quando criança e era cuidado por Eugentina Germano. Em 1952, foram construídos o matadouro público, açougue e o cemitério público. No ano seguinte, Francisco de Paula Saldanha, São José Ensinato, tornou-se prefeito de Brejo do Cruz e presenteou São José com uma grande obra, o Mercado Público. A construção do mercado tornou-se um incentivo ao comércio de São José. Em 1976, foi construído um mini posto de saúde. Anos depois, houve a construção da Escola Plácido Francisco Saraiva Leão, a lavanderia, a Praça Antônio Olímpio Maia
um poço artesiano, a conclusão do açude da emergência e a pavimentação de várias ruas. E em 1982, mais uma melhoria: a tão esperada energia elétrica. Em 1983, o ainda povoado São José foi prestigiado com um conjunto habitacional popular para pessoas mais carentes, um posto telefônico, uma creche, uma biblioteca e vários grupos escolares na zona rural. Com tantas obras, São José já estava tomando estrutura de distrito. No dia 29 de abril de 1994, São José se desmembra de Brejo do Cruz. No dia 1º de janeiro de 1997, toma posse o primeiro prefeito de São José, Sabino Saraiva Neto, Giló, e também os primeiros vereadores da cidade. Voltando para o início de São José, percebemos que foi Sabino Saraiva quem deu os primeiros passos para o povoado São José existir, lá no século XIX. Depois de muitos anos, outro Sabino, bisneto do primeiro, teve o privilégio de ser o primeiro prefeito da cidade São José. A partir daí, os prédios públicos receberam nomes de pessoas que fizeram parte da história, como a Escola Plácido Francisco Saraiva Leão, Escola Estadual Olívia Saraiva Maia, Centro de Saúde Dr. Juarez Saraiva Maia, Câmara Municipal Clóvis Saraiva Leão e diversas ruas como Maria Clara Saraiva Leão, Avenida Fundador Saraiva Leão, Rua Felizmina Dantas Saraiva, entre outras. No dia 16 de setembro de 2009, morre o senhor Mário Valdemar Saraiva Leão. Nessa data, o prefeito da época decretou feriado municipal em homenagem ao seu serviço prestado à cidade. Desde o princípio, é tradição da família Saraiva o casamento entre primos. Tradição essa que segue até hoje e que resultou em cerca de 90% da população ser descendente de Saraiva. Com tanto Saraiva vivendo em um só lugar, São José do Brejo do Cruz deveria ser chamada de São José do Saraiva. Uma homenagem mais que justa. Mas quem sabe um dia, se até um país pode mudar o nome, por que não uma cidade como São José?